Jó capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Oremos ao Senhor. Pai, querido Deus, Deus Santo Espírito, como já foi pedido nesta noite pelo irmão Clóvis, Deus Santo Espírito, fale conosco através da Tua palavra, Senhor, que foi acabada de lida e que vai ser exposta aqui, Senhor, vai estar em exposição aqui, Senhor, para o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. A Tua palavra diz que quando ouvimos a Tua palavra, a nossa fé é alimentada. A Tua palavra diz que quando ouvimos a Tua palavra, também somos, ó Pai, convencidos do pecado pelo Teu Santo Espírito. A Tua palavra também diz, Senhor, que ela penetra, Senhor, e vai a um lugar que somente ela pode ir, Senhor. A Tua palavra, ela também gera, Senhor, fruto, crescimento. A Tua palavra diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A Tua palavra também diz que ela não volta vazia. Então, Senhor, há efeitos, ó Pai, quando ouvimos a Tua palavra. Então, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para alguns é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, usa a Tua palavra que é viva, que é eficaz. Fala, Senhor, conosco. Ó Senhor, nos exorta, nos consola, nos edifica. Abençoa cada pai, cada família, cada criança, Senhor, com a Tua graça. E assim te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema de hoje é sobre pai, um homem que faz diferença. Pai, um homem que faz diferença. Nossa sociedade, meus irmãos, está precisando muito e urgente de homens assim, de pai que possa fazer a diferença na sua família. Nossa sociedade está precisando de modelos, de homens que influenciem a sua casa no caminho do Senhor, que ensinem seus filhos no caminho do Senhor. E está faltando, meus irmãos, referenciais positivos para a nossa presente geração. Se falta hoje em homens piedosos, se falta hoje pais piedosos, pais que devem ser exemplos, se estão faltando hoje, também fica a pergunta: o que será da nossa futura geração? O que será? O que é que nossos filhos vão fazer lá na frente? A quem os nossos filhos vão cultuar? O que é que nossos filhos vão fazer lá na frente? Então precisamos urgentemente de pais modelos em nossa sociedade. E a paternidade, meus irmãos, é uma missão nobilíssima que requer e exige de nós preparo, que requer dedicação, que requer muitas vezes abnegação. E a paternidade responsável, de forma responsável, é uma das maiores carências dos nossos dias. Sem ela, sem a paternidade, a família fica acéfala ou enfrenta gigantescas dificuldades para superar o hiato deixado pela sua ausência.
Então hoje, meus irmãos, eu quero com vocês ver o exemplo de um pai que fez a diferença. Eu quero ver com vocês o exemplo de um pai que pôde servir de modelo para os seus filhos e que até hoje fala conosco, que até hoje serve de modelo para mim e para você. Então, o nome desse pai, como vimos na leitura, o texto diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, quero falar com você e desse texto tirar algumas lições. Primeira lição que eu tiro nesta noite, para mim, para você que é pai, e também eu digo a vocês que a lição estende para toda a igreja. Ela é para toda a igreja, ela é para o filho, é para a mãe. E observe no versículo 1, a primeira lição é que Jó tinha uma vida íntegra. Jó era um homem que tinha uma vida íntegra. Mesmo Jó estando na terra de Uz, onde alguns historiadores vão dizer que era uma terra idólatra, era uma terra que havia outros deuses, Jó ele tinha uma vida íntegra. Mesmo Jó também sendo ricamente abençoado por Deus, a gente vê Satanás chegando para Deus, se apresentando, como alguns anjos estavam se apresentando, e Deus diz: olha, tu viu meu servo Jó? E Deus fala sobre essa integridade, e Satanás ele vai confrontar Deus, e vai dizer para Deus que Jó é apenas íntegro, porque Deus o abençoou grandemente. Mas, meus irmãos, no versículo 1, olhe para a sua Bíblia, que Jó tinha uma vida íntegra, primeira lição. O texto nos diz: havia um homem na terra de Uz. Veja que até isso nos traz algumas explicações, uma terra idólatra, uma terra de outros deuses. Então havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O texto nos traz o seu nome Jó, embora não nos trazer o seu significado. Alguns nomes têm significados na Bíblia. A gente, embora não encontre, em alguns comentaristas eu não encontrei, mas o nome dele era Jó. E o texto nos traz algumas características, nos traz de quem era esse Jó. E diz que homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó, ele era um pai que tinha uma vida com Deus. Ele era um pai que tinha uma vida íntegra, né? E esse conceito, meus irmãos, se observarmos no versículo 8, o próprio Deus fala disso de Jó. Versículo 8, olhe para a sua Bíblia, deixa ela aberta e vai acompanhando. Versículo 8, Jó, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E diz: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que a gente vê essa descrição de Jó no versículo 1, e a gente vê no versículo 8 é o próprio Deus dizendo a Satanás quem era Jó. E o próprio Deus diz: olha, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse é o conceito, que Deus olha para Jó, que Deus olha para esse pai e diz: olha, esse pai, esse homem, esse servo, ele é íntegro, ele é reto e ele se desvia do mal, ele é temente a mim. O próprio Deus descreve quem era Jó. O texto no versículo 8 também observa-se que diz que na verdade não havia ninguém na terra semelhante a Jó. Não havia ninguém na terra ali de Uz, no Oriente, onde diz aqui, na terra de Uz, e aqui fala também que o homem era maior de todos os do Oriente. Então no Oriente, na terra de Uz, Jó era alguém que Deus olha e diz: olha, homem temente, homem
é íntegro, homem temente a Deus e homem que se desvia do mal. E o próprio Deus diz: olha, não havia ninguém na terra semelhante a ele. Essa é a primeira lição que tiramos desse pai. E esse é o pai que Deus quer de mim e de você. Jó reconhece, é verdade que Jó reconhece seus pecados. Aqui não quer dizer que quando o Senhor diz que ele é íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal, o Senhor não quer dizer que Jó era perfeito. Porque senão vai de água abaixo tudo que temos ensinado aqui nesta igreja e das outras coisas que a Bíblia traz, dizendo que o homem é pecador, que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, aqui não está dizendo que Jó não tinha pecado. Inclusive, no capítulo 13, versículo 26, e também no capítulo 14, versículo 16, Jó reconhece seus pecados e afirma que ele não é perfeito. No entanto, Jó é caracterizado como um homem íntegro. E o que seria íntegro? Não é? Se você for observar em Bíblias de estudos ou até no Google e na internet, o que seria uma pessoa íntegra? E a intenção aqui é que literalmente seria alguém sem mácula, certo? Sem mancha moral, alguém de moral, certo? Alguém que era irrepreensível. E quando diz que ele era reto, isso também quer dizer que literalmente ele era justo. Literalmente Jó era um homem direito. Então era um homem sem mancha, um homem de moral e um homem repreensível, um homem reto, um homem justo, um homem direito em seu modo de viver. Então, no modo de Jó viver, era assim que Jó vivia. Jó tinha a sua integralidade, Jó era íntegro, Jó era reto, Jó era temente a Deus, Jó se desviava do mal. Apesar de seus amigos dizerem o contrário, Deus usa essas mesmas palavras, como eu já disse aos irmãos. E Jó, ele é tentado por Satanás, sofrendo todas as percas permitidas por Deus, até mesmo quando encontrou fraqueza na fé da esposa. A Bíblia diz que Jó ainda conservou a sua integridade. Mesmo Jó sendo tentado por Satanás, mesmo Jó sofrendo tudo que passou com a permissão de Deus, e mesmo Jó vendo a falta de fé, a fraqueza de fé da sua esposa, quando mandou ele amaldiçoar Deus, a Bíblia diz que Jó ainda conservou sua integridade. Se você olhar em Jó capítulo 2, versículo 9, já tem relatado todas as perdas de Jó. Jó perdeu seus 10 filhos, Jó perdeu todas as suas riquezas, seus bens. Jó está agora enfermo porque Satanás apareceu pela segunda vez a Deus e pediu que tocasse na vida de Jó, tocasse na saúde de Jó. E depois de tudo isso, quando Jó está ali enfermo, coçando suas feridas com um caco, coçando seus tumores malignos, a Bíblia diz que desde a planta do pé até o alto da cabeça. No versículo 9, 2, capítulo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? A pergunta é essa: Jó, tu era tão rico e tu agora és pobre, tu não tem nada, tu era o mais rico do Oriente, tu era homem ricamente abençoado e tu perdeu todas as tuas bênçãos. Tu era um homem que tinha 10 filhos, filhos que se juntavam continuamente em suas casas, que prestavam banquetes, que convidavam as irmãs, porque era grande a união dessa família. Jó, tu que levantava todo dia pela madrugada, oferecia holocausto, orava a um por um. Jó, tu que tinha tanta saúde, tantos servos servindo a você, tu agora perdeste tudo isso, amaldiçoa esse Deus e morre. Tu ainda conserva a tua integridade? Tu ainda vai continuar sendo reto,
íntegro, temente a Deus, se desviando do mal. É como se, quem sabe, perguntássemos hoje, nessa noite: vamos viver numa sociedade tão má, tão perversa, tão corrupta, e nós ainda vamos permanecer a nossa integridade? Vamos permanecer sendo santos, irrepreensíveis, retos, íntegros, tementes a Deus? Qual foi a resposta de Jó no versículo 10? A mulher disse, sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10, mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha, mulher, tu queria receber apenas o bem de Deus e não o mal de Deus? O que é que diz o restante? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Esse é um pai que faz a diferença na sua casa. Jó, passando por tudo isso, Jó ainda se conserva íntegro, temente a Deus, se desviando do mal e reto. Sua vida como pai era uma vida ilibada. O que seria ilibada? Era uma vida pura, sem mancha, uma vida livre de culpa ou de suspeita. Era alguém justificado, como aqui eu já falei. Seu caráter era irrepreensível. Jó, meus irmãos, o que aprendemos nessa primeira lição de que Jó tinha uma vida íntegra, é que Jó era um modelo para os seus filhos. Você tem sido um modelo para os seus filhos? Ou você acha que não temos o mesmo Deus que já foi lido nesta noite, que sonda e conhece nossos corações? Temos um Deus. O pastor Hernando de Europa, falando sobre integridade, ele diz: sabe o que é integridade? Integridade é quando você está sozinho, sem ninguém te observando. Você é íntegro? Integridade é quando você está sozinho lá no seu quarto, sozinho, quem sabe, no seu trabalho, sozinho, quem sabe, na sua rua ou em qualquer outro lugar, numa praia, num deserto, sozinho. Integridade é isso. Você tem sido íntegro? A vida de Jó era uma vida íntegra, pura, uma vida que o próprio Deus, como eu já disse no versículo 8, é o próprio Deus que diz a quem? A Satanás. Versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? O próprio Deus, olhando para Jó, o pecador, ele diz: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você acha que Deus diz isso de Jó apenas pela aparência? Não, Deus é aquele que sonda e conhece nossos corações. Deus é aquele que julga nossos pensamentos e nossas atitudes. E Deus, examinando o mais profundo de Jó e o que Jó testemunhava, não só o mais profundo de Jó, mas o que Jó testemunhava também, Deus diz: homem reto, homem íntegro, homem fiel, homem temente a mim, temente a Deus, homem que se desvia do mal. Então Jó era modelo para os seus filhos. E seu ensino era ancorado, era apoiado pelo seu próprio exemplo. Jó vivia, meus irmãos, o que ensinava. Jó educava aos seus filhos não apenas o que falava, mas sobretudo o que demonstrava pela sua vida, pelo seu modo de viver. Alguém já disse, meus irmãos, que ensinamos mais com o que fazemos do que com o que falamos. Alguém já disse algo parecido assim, que quando a gente fala apenas estamos falando, mas quando a gente faz estamos gritando. Demonstramos mais quem somos com o que fazemos do que com o que falamos. Paulo, escrevendo ao amado filho Timóteo, é desse jeito que Paulo trata Timóteo, porque Timóteo era filho na fé de Paulo.
Paulo é um pai de Timóteo em relação à fé. Foi Paulo que gerou Timóteo, que levou Timóteo a conhecer ao Senhor. E Paulo falando a Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz ao amado filho Timóteo. E Paulo diz, a gente percebe no texto, Paulo mostrando a sua alegria em recordar o seu amado filho Timóteo de que sua fé não é uma fé fingida. É assim, meus amados, que temos que ser. É essa fé não fingida que temos que ter. Há uma ilustração, preste bastante atenção, que diz que uma pessoa de nome Betty Carlson, uma autora norte-americana, ela conta uma história. E vê que história ela conta? Ela conta a história de um pai que estava preparando a lição da escola bíblica dominical. Então, um crente, quem sabe um professor de escola bíblica dominical, quem sabe um pastor, estava preparando a escola bíblica dominical sobre o tema, veja qual era o tema: as marcas de um verdadeiro cristão. Esse professor prepara aquela aula para a escola bíblica dominical e o tema é as marcas de um verdadeiro cristão. E diz a história que ele decide passar essa aula primeiro, rever essa aula primeiro com sua família. Não é? Já aconteceu também de eu rever algumas pregações com a Edivânia, e é isso que ele decide. Ele decide, antes de ensinar na escola bíblica dominical, ele decide passar aqueles pontos principais com a esposa. Veja o que acontece. Quando o filho menor estava por perto, o filho menor, após ouvir atentamente o pai, o menino de repente disse: qual era o tema? As marcas de um verdadeiro cristão. Ao passar o assunto em casa, os verdadeiros pontos, o filho menor ouvindo, o filho menor disse: papai, eu acho que eu nunca vi um cristão em minha vida. Quem sabe um crente preparando uma aula para a escola bíblica, quem sabe um presbítero, um diácono, quem sabe um pastor, e ele, quando passa aquela aula sobre as marcas de um verdadeiro cristão, o filho percebe, o filho menor percebe que a sua vida, a vida do pai, não condiz com o que as escrituras mostram. E o filho diz: papai, eu acho que eu nunca vi um cristão. Um filho morando com um cristão, mas ele nunca viu nas atitudes do pai uma verdadeira fé, um verdadeiro testemunho de que havia nascido de novo. Então, meus irmãos, não é isso que a gente vê em Jó. A gente vê em Jó uma vida íntegra, uma vida conceituada pelo próprio Deus, descrita pelo próprio Deus. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o pai Jó para Deus, para os seus servos, tanto os servos que tinha, para o Oriente e para seus filhos, para a sua família. Segunda lição que tiramos nessa noite é que Jó cultivou a amizade entre os seus filhos. Observe comigo o versículo 2. Jó capítulo 1, versículo 2. O versículo 2 diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então Jó é um pai que tem 10 filhos. E aqui diz que foi 7 filhos, 7 homens e 3 mulheres. No versículo 4, nos mostra a amizade entre esses filhos. Versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então Jó tem 10 filhos e mostra que os homens, dia após dia, de forma consecutiva, constante, certo? Eles
se reuniam, né, um na casa do outro, dia após dia, e essa reunião, se era 7 filhos, daria 7 dias na semana. Os filhos estavam juntos 7 dias na semana, e em 7 dias na semana convidavam essas 3 irmãs para que celebrassem esse banquete. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Aprendemos aqui a segunda lição, que Jó cultivou, Jó inculcou, Jó ensinou a amizade entre os seus filhos. É uma grande lição para nós pais também. Os filhos de Jó eram amigos uns dos outros. E isso, meus irmãos, só é possível quando a gente inculca isso nos nossos filhos, quando a gente ensina esses princípios no coração dos nossos filhos. Foi isso que Jó fez. Jó certamente não vivia comparando um filho com outro. Não sei se você que tem mais de um filho, se já aconteceu isso. Mas Jó não fazia isso. Jó não vivia comparando um filho com o outro, porque isso ia despertar neles o que? Ciúmes e inveja. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: e vós pais, não provoquei vossos filhos a ira. E muitas vezes, uma das formas que provocamos nossos filhos a ira, que gera revolta nos nossos filhos, é quando a gente fica comparando um filho com o outro. É quando a gente fica dando mais atenção a um filho do que ao outro. É quando a gente tem esse amor de modo diferente. E Jó não vivia fazendo isso, não vivia comparando com o outro. Jó não vivia provocando a ira dos filhos. Jó, o que na verdade, quando a gente lê aqui, a gente entende que Jó investiu na unidade da família. Salmo 128, versículo 1 e versículo 3 diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor será recompensado. A gente percebe lá na leitura que será recompensado com os frutos do trabalho. O homem que teme ao Senhor e anda no caminho do Senhor será recompensado com frutos do trabalho, será recompensado com um bom casamento, será recompensado com uma família feliz. O texto diz que seus filhos serão como rebentos de oliveira, aonde? A roda da mesa. Jó investiu na unidade da família, porque era um homem que temia o Senhor e que andava nos caminhos do Senhor. Ele se esforçou para que seus filhos vivessem em constante harmonia. Tivemos agora há pouco, se eu não me engano, no sítio agudo, um irmão que esfaqueou o outro. O quanto temos visto irmãos que são intrigados uns dos outros, irmãos que não vão na casa um do outro, irmãos que levam as suas mágoas de 20, 30 anos e levam e carregam para o caixão. Há muitos, meus irmãos, desta forma. E nós, como pais, precisamos olhar para Jó, porque Jó incentivou a unidade entre seus filhos. A Bíblia de estudo de Marcato diz que eles se juntavam, os filhos se juntavam um a cada dia da semana, 7 filhos. Essa referência aos banquetes nos dias de semana, que aconteciam de casa em casa, demonstra que havia amor e harmonia entre os membros da família. As irmãs recebem um destaque especial a fim de demonstrar que eram tratadas também com amor. Os homens faziam os banquetes, organizavam os banquetes dia após dia, cada dia era um, e todo banquete as irmãs eram convidadas. As irmãs estavam em todos os banquetes. Os filhos de Jó eram pessoas que aprenderam a celebrar a vida com alegria e em comunhão uns com os outros. Deus nos ajude, meus irmãos, para que possamos ver nossos filhos na futura geração, possamos ver ou saber, ou possamos ter nossos filhos unidos, amando uns aos outros. Que Deus nos ajude, se como irmãos
temos alguns problemas, algumas dificuldades e precisamos resolver. Observe o que o Senhor está falando com você nesta noite. Ainda podemos tirar algumas lições. A primeira lição para recordar você é que Jó tinha uma vida íntegra. A segunda lição é que Jó cultivou a amizade entre seus filhos. Você tem cultivado isso? Terceira lição, Jó ele velava constantemente pela vida espiritual dos seus filhos. Velar, meus irmãos, é estar de modo vigilante. Jó ele vivia de modo vigilante de como estava a vida espiritual dos seus filhos. Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte. Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, quando terminava o turno ali dos seus banquetes, o turno do dia, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Quando terminava o banquete da segunda-feira, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Quando terminava os banquetes da terça-feira, e assim dia após dia, Jó chamava os seus filhos e os santificava. O ensino e o zelo, meus irmãos, pela formação espiritual dos seus filhos, não foi um esforço empregado apenas na infância. Jó não ensinou seus filhos a vida com Deus apenas na infância. Jó, ele continua confrontando seus filhos. Jó, ele continua educando seus filhos, ele continua santificando, exortando e abençoando seus filhos, mesmo depois de seus filhos estarem adultos. Esse é um pai que faz a diferença. Ele não abre mão da sua responsabilidade de pai. Ele quer inculcar no coração dos seus filhos os valores do céu. Hoje, conversando com alguns pais, orando com alguns pais, postei as imagens lá na internet. E teve alguns pais que eu não consegui falar, a gente não teve sucesso na ligação. Mas falando com alguns pais, a gente conversou um pouco sobre isso. De que podemos preparar nossos filhos aqui para muitas coisas, para ser, quem sabe, um militar, para ser, quem sabe, um médico, um psicólogo, e a sociedade precisa, e Deus usa também esses meios de graça também, para as coisas não virar um caos. Deus usa um padeiro, Deus usa a medicina, Deus usa médicos, psicólogos, o que seria de nós sem eles? E eles também fazem coisas boas, mesmo sendo depravados em seus pecados, mesmo sendo presos em seus pecados, porque essa é a graça comum do Senhor. Não é a graça da salvação, mas é a graça comum. Mas, meus irmãos, se prepararmos nossos filhos apenas para aqui, se não prepararmos nossos filhos para os valores do céu, se não prepararmos nossos filhos para o caminho do Senhor, falhamos. Falhamos como mordomos de nossos filhos. E mesmo quando os filhos estão adultos, Jó não deixou de exortar, de santificar, de educar, de abençoar seus filhos, mesmo eles estando adultos. Jó não abre mão da sua responsabilidade de pai. Jó não abre mão, meus irmãos, de inculcar. Isso nos lembra muito de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 6, vai dizer isso. Que devemos inculcar aquilo que a gente aprendeu, as coisas de Deus, na cabeça dos nossos filhos. Devemos fazer isso sentado, andando, caminhando, onde for. Devemos fazer isso, e Jó fazia isso todos os dias. A Bíblia diz que ele chamava, ao terminar o banquete do dia, ele chamava seus filhos, o banquete diurno, o banquete daquele dia. Ele chamava seus filhos e os santificava. Ainda no versículo 5, o texto diz no versículo 5, Jó capítulo 1, versículo 5:
Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. O que é que Jó ainda fazia? De modo diário. O que é que Jó fazia ainda? O texto diz: levantava-se de madrugada, isso era diário. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E o texto diz: assim como santificando e orando, Jó fazia isso continuamente. Meus irmãos, a gente observa que Jó não deixava de fazer isso por estar muito ocupado com seus negócios. Quem é daqui que pode dizer que Jó não tinha negócios? Se a Bíblia diz tantos animais que ele tinha e tantas pessoas que o serviam. Jó era um homem de negócios. Jó era um homem de agenda congestionada. Jó era um homem rico. Jó era um homem que tinha muitos compromissos, não resta dúvida. Mas, meus irmãos, Jó tinha uma prioridade. A prioridade de Jó era levantar de madrugada para interceder pelos seus filhos. Essa deve ser a nossa prioridade. A Bíblia diz, meus irmãos, que o homem, que ele é o sacerdote do seu lar. E Jó era o sacerdote do lar. Quando a Bíblia diz que ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, quem fazia isso era quem? Os sacerdotes. E Jó faz isso como sacerdote do seu lar. Porque talvez tenham meus filhos pecado ou blasfemado contra Deus em seu coração. A Bíblia marcado no comentário diz que essas ofertas eram para cobrir qualquer pecado que seus filhos pudessem ter cometido durante a semana, indicando como era profunda a sua devoção espiritual. Jó tinha uma profunda devoção espiritual. A Bíblia da mulher, no comentário, vai dizer que blasfemar contra Deus ou amaldiçoá-lo era algo tão sério que as pessoas relutavam até em professar essas palavras. Amaldiçoar a Deus é o pecado central do livro de Jó. Se observarmos no livro, Satanás prediz esse pecado para que Jó amaldiçoe Deus, para que Jó blasfeme contra Deus. Satanás diz: olha, tira essas coisas para ver. Tira essas coisas que o Senhor deu. Tira essas coisas que o Senhor tão abençoou, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor. Esse pecado também é sugerido pela própria esposa. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas o próprio Jó não comete em nenhum momento. Jó continua sendo temente ao Senhor, homem reto, íntegro, temente ao Senhor e se desviando do mal. Precisamos de paz, assim como Jó. Precisamos que Deus nos faça assim, nós como pai aqui nesta noite, ou os pais que se porventura vierem assistir essa live ou estão assistindo, ou futuramente nossos filhos que serão futuros pais, precisam ter uma vida com Deus. Em último lugar, ainda podemos tirar uma última lição aqui desse texto lido, do 1 ao 5, é que Jó era perseverante na oração pelos seus filhos. Versículo 5, olhe para a sua Bíblia, no finalzinho do versículo 5, o texto nos diz: assim o fazia Jó continuamente. Muitos pais, meus irmãos, oram pelos filhos por algum tempo, mas depois desistimos, depois deixamos de interceder pelos nossos filhos, deixamos de ter esse fervor, de persistir na oração pelos nossos filhos. A presente geração precisa desesperadamente
de pais, meus irmãos, que venham perseverar na oração. Precisamos de pais intercessores. Quem sabe, temos muito pai que não sabe o que é levantar de madrugada para orar pelos seus filhos. Veja que Jó fez isso. Mesmo sendo um homem de negócios, mesmo sendo um homem muito ocupado, Jó tinha prioridade, sua vida com Deus, sua vida de levar seus filhos a Deus, suas vidas de oferecer seus filhos a Deus, sua vida de ensinar seus filhos e seu testemunho. Será que nossos filhos têm nos vistos de joelho? E agora eu poderia perguntar também às mães: será que nossos filhos, seus filhos, têm visto vocês de joelhos? Será que nossos filhos têm isso na mente? De ter visto nossos pais de joelhos? Que Deus desperte, meus irmãos, uma geração de pais que possam ser modelo para seus filhos, como foi Jó. Uma ilustração de Spurgeon, falando sobre Spurgeon, príncipe dos pregadores, um grande pregador, diz que quando Moody era um famoso evangelista americano, que ganhou aproximadamente 1 milhão de almas para Cristo, diz que quando Moody viajou 4.000 milhas para ouvir Spurgeon, ele refletiu dessa forma. Então esse homem ouviu esse grande pregador, Spurgeon, e ele refletiu e disse: o que mais me impressionou não foi o louvor, apesar de que acredito nunca ter ouvido tão grande cântico congregacional. E ele diz: não foi a exposição do Senhor Spurgeon, apesar da excelência da mesma, nem mesmo foi o seu sermão que mais me impressionou. E ele diz: o que mais me impressionou foi a sua oração. Ele parecia ter tão grande acesso a Deus que podia trazer para baixo o poder do céu. Este foi o grande segredo de sua influência e de seu sucesso. O grande segredo de influência de Spurgeon, o grande segredo de influência, de sucesso de Spurgeon, foi a oração. Alguns vão dizer que quando Spurgeon subia em um palco para pregar, se tivesse alguns degraus para subir, alguns vão dizer que em cada degrau ele parava e fazia uma oração antes de chegar no púlpito. Alguns vão dizer que quando ele ia pregar, ele deixava uma outra igreja intercedendo por ele. Eu já li algo ele dizendo o seguinte: ele levava tão a sério a oração, que ele disse o seguinte: olha, quando a igreja parar de orar por mim, vocês me avisem, porque eu vou pedir ao Senhor que me leve. O quanto ele levava a sério a oração. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Precisamos de pais que perseverem na oração pelos seus filhos. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos ajude. Que essa mensagem não seja aplicada aqui nesta noite apenas aos pais, mas principalmente aos pais. Mas não deixa de ser aplicada a você que é filha, a você que é irmão e irmã, a você que é pai, você que é mãe. É uma mensagem que nos ensina bastante. Precisamos ter uma vida com Deus, uma vida íntegra. Jó tinha com Deus. Jó cultivou também a amizade dos seus filhos.
O quanto é triste, deve ser triste para os pais ver seus filhos que não se unem de forma nenhuma. Mas precisamos cultivar isso. Precisamos ensinar isso. Precisamos vigiar constantemente pela vida espiritual de nossos filhos. Eu sempre digo e vou dizer mais uma vez. João Vitor, por exemplo, enquanto estiver na minha casa, se eu vier para a igreja e eu dizer você vai, ele vem para a igreja. A não ser que ele precise ficar com a mãe, porque a mãe, quem sabe, esteja doente, ou tem outra coisa para resolver, mas se não tiver, enquanto ele estiver na minha casa, eu vou ter que ver João Vitor lendo a Bíblia. Enquanto ele estiver na minha casa, eu vou ter que ver João Vitor orando. Enquanto ele estiver na minha casa, eu vou ter que ver João Vitor vindo para a igreja. Enquanto estiver na minha casa, ele vai ter que dar um bom testemunho. E Jó, para isso eu preciso também interceder por ele. Eu preciso também interceder pelos meus filhos. E eu preciso fazer isso continuamente. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Preciso fazer isso continuamente. Jó fazia isso todos os dias. Todos os dias Jó estava preocupado, quem sabe os filhos poderiam ter pecado contra Deus. Todos os dias Jó estava santificando seus filhos. Todos os dias, com tanto compromisso, Jó estava orando pela madrugada pelos seus filhos.